né? Então, agora, a gente vai trabalhar com propriamente as indutâncias, né? O cálculo de indutância e reatâncias das linhas de transmissão. E a linha de transmissão, vocês sabem, né? Ela tem uma taxa de complexidade, né? Então, a gente vai trabalhar, começa aqui com a linha trifásica sem cabo para-raio, né? Então, sem cabo para-raio, o cálculo das correntes, nós já tínhamos mostrado lá, né? L vezes I, lembrando que o L é igual a L que eu falei, indutância, é igual a matriz de campo, né? O L e a matriz de campo são iguais. Então, aqui eu tenho o Φ, né? Eu tenho aqui Φ, deixa eu pegar aqui, eu tenho Φ aqui, ó, né? Φ, tem Φ, por que sai feio assim essa caligrafia, pessoal? Que eu estou desenhando com mouse. Aí vocês vão falar, mas você não tem mesa, professor? Eu tenho, mas não me adaptei bem com a mesa, sabe? Eu tenho uma mesa aqui, mas não adaptei bem. Porque às vezes eu quero fazer a caneta trabalhar igual o mouse e minha caneta não é tão dinâmica assim, sabe? Bom, talvez falta mesmo de eu dar uma calibrada com o Windows aqui para eu trabalhar igual o mouse, tá certo? Então, o fluxo é igual a LI, tá? O fluxo é igual a LI. O fluxo é igual a LI. Então, isso aqui é a corrente, esse aqui é a indutância e esse aqui é o fluxo, tá certo? Então, ok. Muito bem, então, isso só é o comecinho, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, aqui são as correntes A, I, B e C da linha trifásica, tá certo? Como a gente está considerando o sistema equilibrado, temos que, né, a soma das correntes, em qualquer momento, ó, tá vendo o pontinho aqui? O pontinho é porque isso aqui é um sistema fasorial, né? Então, a gente sabe que as linhas estão defasadas 120 graus uma das outras, né? A gente sabe disso. Então, em qualquer instante que você soma essas correntes, se elas estiverem realmente equilibradas, isso dá zero, né? Dá zero. Lembrando que corrente não é vetor, mas é um fasor, né? É um fasor, porque ela é dependendo da frequência, certo? No nosso caso aqui, né? Então, quando você faz essa condição, né, da corrente aqui, joga nessa matriz e acha os valores do fluxo em separado, tá? Esse cálculo aqui para encontrar as raízes dessa equação aqui, né? É meio complicadinho, tá? Você tem que multiplicar como é que chama lá? A equação de identidade, né? Tem que fazer a identidade da matriz e tal. E bom, né? A gente se lembra bem de cálculo numérico, sabe fazer isso, tá bom? Então, revisem, tá? Bom, de modo que aí você vem, né? Você vem e encontra os fluxos para cada fase, tá? Para cada fase, tá certo? Aí você tem essa combinação aqui como é que chama aqui? Das constantes, não, dos fatores, né? De cada um dos fatores, tá? Muito bem, então agora você tem também que as indutâncias, só tirando a corrente, né? Você encontra as indutâncias para cada fase, tá? Então, como é que é isso na prática, né? Na prática é assim, né? Você tem aqui os acoplamentos, que seriam os acoplamentos entre as fases, né? Entre as fases que acontece ali, né? Tá vendo? Acoplamento da fase A com a fase B, da fase B com a fase C, da fase A com a fase C, né? E aí você tem a que seria, né, o equivalente, o B, né, que seria equivalente ao que acontece aqui na prática, aqui na geração, tá certo? Bom, então aqui agora, né, a outra relação é da queda de tensão. Como eu estou fazendo aqui fasorialmente, esse J aqui está indicando que é a parte imaginária, para
para questões quando a gente mexer com reatância, né? Então, esse J aqui é a parte imaginária. Lembrando que a queda de tensão é LDI/dt, tá certo? LDI/dt. Então, o DI/dt aqui, como a corrente é em função, do seno de ômega t, né, e tal, esse J vai aparecer porque a expressão correta, né, é I seno de ômega t, I seno de ômega t mais a defasagem, tá? Se você... I não, eu falo I, mas é J, né? A gente fala I, pode confundir com a corrente, tá? O número imaginário aqui para engenharia é J. Por que nós usamos J aqui na engenharia e não I, como é na matemática? Justamente para não confundir com a corrente, né? Então, a gente usa J aqui, tá certo? Como número imaginário. Então, por isso que aparece esse J aqui, tá, pessoal? Não é em homenagem a nenhum José da vida, não. Tá. Continuando aqui. Então, agora eu tenho as tensões, né? Tem as tensões de cada fase aqui, explicitada aqui nessa equação aqui. Aí vamos embora, porque aqui vai comer muito... vai comer muita chão chão batido de terra, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter, né, quando a gente está considerando sempre o sistema em equilíbrio, né, então as indutâncias aqui serão, se tudo estiver certo, cabos do mesmo distância, tudo bonitinho, né, os cabos do mesmo fabricante, todas as condições ambientais, então a gente pode dizer que as indutâncias, né, num sistema equilibrado também tem que ser iguais. Então, a gente fala que LA igual a LB, LC. Isso vai implicar que aqueles fatores, né, os coeficientes de campo, vão ser iguais também. Então, a gente troca todos esses termos do próprio por FAA barra, né, que significa que é o em equilíbrio, o médio, né? E, da mesma forma também, os mútuos vamos trocar tudo por FAB médio, tá? E as indutâncias por LS, que são as efetivas, né? Esse S aqui é para dizer que é de serviço, tá? É de serviço, tá? Ou de sequência positiva, né? Depende da generalização dos termos aqui. E aí, né? O que a gente pode afirmar para dizer categoricamente que essas indutâncias de campo próprio são iguais? Somente se, né, os raios médios e geométricos dos condutores, né, sejam iguais. Isso aí a gente faz, né? Tranquilo, não tem... ninguém vai ficar pondo um cabo mais grosso, mais fino, né? No caso das fases, né? Não estou falando do aterramento, não estou falando do para-raio. O para-raio pode ser, né, um cabo totalmente diferente, tá? E depois a gente tem que levar em consideração esse cabo para-raio também, certo? As alturas, né, dos três condutores, as alturas sejam iguais também, né? Ou seja, tem que manter a altura, né, desses três condutores na mesma distância, tá? E que mais aqui? Ah, tá. Bom, uma coisa que não é possível fazer é o seguinte: a gente tem que lembrar que você tem um retorno pelo terra, né? Então, para você fazer que os fios fiquem os três nas mesma distância, obviamente você tem que fazer um sistema equidistante. E para 3 fios, a equidistância é alcançada com o triângulo, né? A distribuição triangular. E aí você vai ter as 3 distâncias iguais. O problema é que no retorno do solo, as distâncias das imagens não vão ser iguais, né? Então, a gente vai dizer o seguinte, que a gente vai, para efeitos de cálculo, essas distâncias, né, o efeito das distâncias, a gente pode desprezar, tá? Mas há casos que não é possível, tá? Então, na maioria dos casos, a gente despreza, certo? Agora, para outras situações em que você tem clientes muito exigentes em questão da corrente e tal, né? Esses efeitos já são majoritários, aí você vai ter que levar em consideração, e são outros cálculos, tá? Porque engenharia não é só uma questão de olhar
de olhar a tabela, ou só de, como é que é? Olhar a tabela ou ver a norma e seguir já o projeto pronto, tá? Tem casos que são específicos e a gente tem que bater cabeça, por isso que sempre tem que ter esses, né, esses fundamentos, né, debaixo do braço, tá certo? Bom, então, quando a gente faz essas separações aqui, né, nós encontramos essas expressões. Agora, nota que eu estou fazendo essa expressão em logaritmo da base 10, por isso que muda aquele K aqui na frente, tá? Antes a gente trabalhando com logaritmo natural, e agora estamos trabalhando com logaritmo da base 10. Quando você faz a conversão do logaritmo natural para a base 10, eles são iguais por a menos de um fator, tá? Multiplicativo, a menos de um fator multiplicativo. E por que a gente às vezes usa base 10 e às vezes usa logaritmo natural? Matematicamente, é mais fácil trabalhar com logaritmo natural, tá? Por causa de ser uma função que você tem ela é uma função autogeradora, né? Na matemática a gente fala, é uma função autogeradora, uma chamada autofunção, né? E o logaritmo natural e o logaritmo da base 10, né? Não é, tá? O logaritmo da base 10 não é. Então, a gente costuma... Aliás, não é que não é, né? Também é, mas ele não relaciona com a exponencial e depois não se relaciona com as outras funções cíclicas, né? Como seno e cosseno. Então, matematicamente, se prefere usar o logaritmo natural, o ln, tá? E o log, né? A base 10 é mais para engenharia mesmo, né? Por exemplo, o sistema de decaimento, tipo o som, né, a medida de decibel, né, decibéis, é medida em logaritmo base 10, né, é log 10, tá certo? Mas por questões da engenharia, das tabelas de cálculo, das curvas de cálculo, né, muitas delas são feitas em logaritmos da base 10. Então, algumas expressões também a gente usa o logaritmo da base 10, tá certo? Só para um adendo, fazendo um adendo, tá bom? Muito bem, agora, outra coisa que a gente tem que fazer é manter essas linhas equilibradas. Então, uma coisa que é costume a gente fazer, tá? É que se você tem uma linha, né, muito longa, né? Uma linha muito longa, é costume você pegar essa linha e dividir ela em 3 partes e a cada 1/3 dessa linha, você comutar as fases, né? Trocar a posição da fase A, B e C, fazer um rodízio, né? Uma rotação dessas fases. Para quê? Para que essas correntes fiquem equilibradas. Então, essa figura mostra justamente isso, tá? Essa figura mostra justamente isso. Que a gente tem que, a cada 1/3, ir trocando essas fases, tá? Para manter esse equilíbrio das indutâncias entre as correntes, tá certo? Bom, então, a gente divide por 3 aqui, por isso tem essa divisão por 3 aqui, né? Para fazer o cálculo da queda média de tensão nessas linhas, tá certo? O que fica, se você fizer essas contas, né, que a queda de tensão na linha toda vai ser essas contribuições das 3 matrizes de campo com essas comutações, tá certo? Então, isso aí você pode racionalizar matematicamente, tá? Quando a gente faz todo esse aparato aqui matemático, né? O que você vai obter? Vai obter que cada termo ali da contribuição, por exemplo, da contribuição própria, né? Do campo próprio, vai ser 1/3 da contribuição de cada fase, né? De cada fase da sua linha, tá? Dos termos, tá? Dos termos, né? Dos coeficientes, tá? Então, isso aqui, né? Chegamos na expressão que o FAA vai ser esse LN é minúsculo também, tá errado aqui, né? Embora lá no livro do Fuchs eles botam o LN maiúsculo, né? Mas a gente não costuma fazer isso. Então, vai ser 2H média, ou seja, a altura média, né? A altura média entre esses condutores, HA, HB, HC, dividido por D0,
D0 não, DA, tá? Está errado também. É o DA, tá? É a distância... A distância... Não está certo isso, não. Espera aí, vamos lá no livro aqui. Só que aí vocês não vão ver, espera aí. Não... Bom, tenho que dar uma olhada aqui, que não tá certo isso aqui, não. Que é DS... Ah, não, tá, tudo bem. Esse aqui é DA mesmo, tá? Mas eu vou dar uma olhada aqui, tá, pessoal? Mas eu acho que aqui é DS, tá? É a distância, o raio médio geométrico do A, tá? Esse aqui é o raio médio geométrico do cabo A. Aqui também é o raio médio geométrico do cabo A, tá? E aqui é o raio médio geométrico dos equivalente dos fios, tá? Então, aqui não é 0, é A, tá? E aí você vai obter que o DM vai ser a distância média geométrica dos condutores e o DMI é a distância média dos condutores e relação das imagens dos outros dos condutores vizinhos, tá certo? E aqui o HM também é a altura média geométrica dos condutores, ok? Nota aqui que tem a raiz cúbica. Você lembra que quando a gente faz LN, né, e aparece 1/3 aqui, né, 1/3 é igual pegar o termo que está no LN e elevar a 1/3, né? Nós fizemos isso, né? E elevar a 1/3 é a raiz cúbica, né? Elevar a 1/2 é a raiz quadrada, né? Lembrando só do basicão, do arroz com feijão nosso, tá certo? Aí você vai ter, né, que agora a matriz de indutância ela é função dos termos médios, né? Dos termos médios dos coeficientes de campo, né? Tá vendo a barrinha aqui? Né? Muito bem, agora a gente joga isso lá para fazer os cálculos de reatância, né? Reatância é o ômega L, né? O ômega L. Então, aqui você tem a reatância de serviço, né? A reatância de serviço, que seria apenas o termo próprio menos o termo mútuo, né? E substituindo os valores, eu encontrei esse aqui para a reatância de serviço. E para a reatância, por exemplo, numa fase aqui qualquer, na fase... deixa eu ver aqui. Essa aqui é a de serviço, né? E essa aqui é para uma fase, por exemplo, fase B, né? Eu não sei porque não tem as outras aqui. Alguma coisa eu tirei. Bom, mas esse cálculo agora, você vai ter, então, o quê? Para calcular a reatância de serviço, você tem aquele termo, o K', né? Lá da aula 2, né? O K' vezes a frequência, né? LN, da distância média geométrica pela o raio médio, né? O raio médio aparente entre os condutores, tá certo? A última expressão aqui, voltando, né, a gente também coloca ela na base 10 aqui, tá certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui, que tem uma coisa aqui falando aqui que é interessante, ó. Há pouco tempo atrás considerava-se boa a norma de construção de linhas aéreas de transmissão com seções de transposição de comprimento máximo de 40 km, tá? Fazendo quantas seções completas em uma linha, quantas fossem necessárias para que esse limite não fosse ultrapassado, né? Aí, mais recentemente, dado o custo adicional das estruturas de transposição, né, que são centros especiais, como também por se ter verificado que essas, por alguma razão não muito bem explicada, também estavam mais sujeitas a danos por descargas elétricas atmosféricas ou surtos internos sobre extensão, né? Seu número foi grandemente reduzido. Eu coloquei esse aqui, que estava escrito aí no livro, eu achei interessante como é que é a situação, né? Dado o custo adicional das estruturas de transposição, né? Como também por se verificar que essas, por alguma razão não muito bem explicada, ainda não se sabe, né? Também estavam mais sujeitos a danos de descargas elétricas atmosféricas. Por que será, né? Então, o pessoal
Depois pode pesquisar isso aí. Por que que, né, que razão é essa não muito bem explicada, né? É o Gremlin, né? Deve ter uma explicação, né? Muito bem, então aqui tem a disposição das linhas, né? Agora a gente vai trabalhar com K para raio. Quando trabalha com K para raio, é acrescentar um condutor a mais, tá certo? Então, vocês lembram da expressão da queda de tensão? Agora a gente coloca um condutor a mais. Isso é um acréscimo de uma linha a mais aqui na nosso sistema matricial e uma coluna a mais aqui na matriz, e uma linha e coluna a mais na matriz de campo, tá certo? Então, por isso que aparece aqui essa parte referente ao K para raio, esse Rzinho, tá? Muito bem. Para todos os efeitos, obviamente, né, o cabo, a corrente no K para raio não deve ocorrer, né? Porque a gente bota o sistema equilibrado justamente por causa disso. Não haver uma indução, as induções têm que anular naquela faixa, né? Elas têm que se anular naquela faixa para evitar as outras contribuições, tá? Mas a gente coloca esse cabo aí mesmo, a corrente sendo zero, tá? Para colocar o efeito, né? O efeito desse raio, desse para-raio na linha, tá certo? Então, aqui a gente faz o cálculo, mesmo colocando a corrente igual a zero. Você está vendo que tem a contribuição, né, de campo desse condutor, né? A gente coloca, como o sistema está equilibrado, a gente coloca que quando você vai pegar a intensidade da corrente, né? Quando você colocar a intensidade da corrente, você tem que lembrar que tem o momento da máxima, você tem dois, eu vou fazer a média, né? A média dessa corrente. Então, a média dessa corrente, só para relembrar aqui as aulinhas lá oh, meu Deus, como eu chamava ele? Do Arnulfo, né? Lembrar do Arnulfo aqui um pouquinho. Então, você tem o seguinte, você tem uma senoide aqui, ó. Né? Tem uma senoide aqui, certo? Agora, você quer saber a média dessa senoide. Se você fazer uma média dessa senoide, ela dá zero, porque a máxima e a mínima aqui, se você somar essas áreas, dá zero. Então, na verdade, você tem que pegar o seguinte, você tem que pegar essas intensidades aqui, né? Essa intensidade, você tem que elevar ao quadrado e tirar a raiz, tá? Eleva ao quadrado e tira a raiz, tá? Aí você vai ter, é como se fosse isso aqui, ó. A área disso aqui, ó. É a parte de baixo, na verdade, é a parte de cima aqui, ó. Então, a média vai estar mais ou menos aqui, ó. Ô, caramba, você não consegue fazer uma linha reta, pô. Vai ser uma coisa assim, tá? Tá certo? Então, a média disso aqui vai estar sempre na parte positiva. Então, quando você pega as três fases, lembra que elas estão defasadas de 120 graus, vai ter um momento em que... eu risquei tudo ali, né? Vai ter um momento em que a intensidade de uma vai estar não é um terço, né? Vai estar ai, meu Deus, esqueci o nome. Vai estar no RM, na média, né? Na média dessa evolução dessa senoide, né? O outro vai estar quase no zero, né? E o outro vai estar o nominal, lá em cima, tá certo? Então, por causa disso, né, você tem essas diferenças aqui nas amplitudes. Aqui, ó. Tá? Aqui você tem isso aqui, tá? Aí eu posso substituir, então, a corrente B e a corrente C por tudo em função da corrente A, tá? Essa que é a definição, tá? Ok. Então, aí eu acho que eu vou pegar depois essas
essa parte aí das correntes, né, do cálculo das médias aí para mostrar certinho para vocês, tá certo? Então, aqui a linha, né, a circulação da corrente, né, no para-raio, né, na corrente do para-raio, que pode, né, que vai ocorrer, né, na falha, né, ela se dá dessa forma, né, então dá nessa forma. São circuitos, né, criam circuitos em torno de toda a linha de transmissão, tá certo? Então, o que acontece? Essas correntes vão produzir quedas de tensões também. Da mesma forma, a gente vai calcular essas quedas de tensões devido ao para-raio, tá? Aí a gente tem aqui, né, a matriz com a tensão nos cabos para-raio e a tensão na rede trifásica, tá? A gente faz o cálculo também. Aqui a gente faz... a gente considera que essa queda, né? Cadê aqui? Tá. Onde está? Ah, tá. A gente considera que essa corrente no para-raio, então, vai ser o termo que ficou... Ah, tá. Esse termo aqui, como dá zero, né? Esse termo aqui tem que ser zero aqui dentro, tá? Esse termo aqui interno tem que ser zero. Quando esse termo é zero, eu posso pegar deixa eu voltar aqui, ó. Como esse termo é zero, eu posso pegar essa corrente aqui, ó, e isolar. E para isolar, eu tenho que passar uma matriz para o outro lado. Passar uma matriz para o outro lado da igualdade não é inverter a matriz, é transpor a matriz, tá? E transposição da matriz não é 1 sobre a matriz, tá? É uma coisa mais complicada. A transposição da matriz é uma regra, ela só é a inversa se ela for uma matriz com a diagonal principal unitária, tá? Então, ela se diz uma matriz diagonalizável, tá certo? Então, transposição não é inverter só a matriz. Então, o cálculo de uma matriz transposta é complicado, tá certo? Talvez uma das operações mais complicadas no cálculo matricial seja transposição, tá certo? Então, só para dizer que isso aqui não é uma coisa trivial, tá? Isso aqui não é uma coisa trivial, certo? Então, você obtém a corrente, isola, né? E aí você vai ter, então, essa corrente no para-raio para o caso equilibrado. Para o caso equilibrado, tá? Aí eu vou ter que a tensão, né? A tensão para a corrente no caso equilibrado, por isso que eu coloquei zero aqui, tá? Para o caso equilibrado, tem que ser esta expressão. Se você olhar agora essa aqui para o caso sem para-raio, é simplesmente um termo que aparece extra, que é esse termo aqui, ó. É esse termo aqui, deixa eu apontar para vocês, ó. Este termo aqui. Então, a única coisa que eu devo fazer para mudar para o sistema de cabo sem para-raio com para-raio é incluir este termo, tá? Este termo, que é o termo da transposta da matriz de campo, tá certo? Então, quando eu jogar agora aqui, ó, na matriz, eu vou ter esse conjunto aqui de coeficientes agora se combinando aqui com os coeficientes para os casos para-raio. Rapaz, é complicado, né? Complicado, mas é o que vocês têm que, né, lidar, não tem jeito, né? A gente pode fazer, não tem jeito. Temos que lidar com isso. Agora, quando é que isso aqui vai ficar mais deglutível? Né? Quando a gente estiver fazendo os exemplos. Eu acho que a próxima aula, em vez de eu continuar, eu já vou tentar dar uns exemplos práticos aqui para ficar mais fácil de se entender toda essa elucubração aqui, né? Aí você vai desenvolvendo os termos, né? Considerando, por exemplo, que você está com um sistema em que tem os equilíbrios na distribuição desses cabos em relação ao para-raio,
né? E considerando esse equilíbrio, você pode dizer que os índices, né, os coeficientes de campo mútuo entre os cabos e o para-raio são iguais, tá? E aí, quando você calcula isso... Agora, por que eu estou dizendo que é igual? Porque a gente tem que tentar sempre ver uma situação em que essas aproximações não dão grande diferença, assim, relevância. E eu posso fazer isso também porque vocês vão falar assim, professor, mas as distâncias entre esses cabos são diferentes. Exatamente, as distâncias entre esses cabos são diferentes, mas a gente fica permutando esses cabos ao longo da linha. Então, na média, essas distâncias vão acabar sendo iguais, né? A gente vê na torre ali, né? Pega uma torre do sistema de trifásico, né? A gente vê que essas distâncias são diferentes, mas eu vou estar permutando esses cabos a cada 1/3 do comprimento da linha. Então, na verdade, você vai chegar nessa generalização aqui devido a isso, tá certo? Então, eu posso dizer que o modelo fica tranquilamente correto nessa, né? Tá vendo? Na linha transposta, né, que é a linha que a gente fica trocando os fios, né? Então, os fatores de correção vão ser os mesmos, tá certo? Muito bem. Então, a gente chega, né, nessa expressão da reatância, né? Chega nessa expressão da reatância, que você tem o FAR, né, ao quadrado dividido por FRR, tá? E aí, substituindo esses valores, você encontra essa matriz aqui, tá? Aí, claro, né? Esses termos aqui, você pegar termo a termo, né? Pegar termo a termo, e se a gente voltar lá para cima, lá para achar os fatores, né, de campo, cada um separado, você vai encontrar essas relações aqui, nessas correções, tá vendo? Tá? Não é mole, né, pessoal? Muito bem. Aí, né, eu vou ter as indutâncias, tanto em LN, as reatâncias, tanto em LN, quanto em logaritmo decimal, né, fazendo essas substituições, né? Bom, e agora tem uma trifásica com circuito duplo, certo? Então, a gente vai usar também, como se fosse duas linhas trifásicas, né, com eixos paralelos, né? E aí você coloca, determina também fazendo elas com circuito 1 e 2 em separado, tá? Tem o circuito 1 e o circuito 2, tá certo? Muito bem. Se essas linhas forem idênticas, tá? Se essas linhas forem idênticas, se você tem esse aqui, ó, essa matrizinha bonitinha aqui de 8 termos, né? Não, 8 por 8, essa matriz 8 por 8. Como eu falei para vocês, aqui não se faz mais cálculo na mão aqui. Você só faz o cálculo numérico usando os computadores. Então, você tem aqui o circuito 1 e o circuito 2. Agora, você pode compactar cada quadradinho desse aqui, ó, cada quadradinho desse, numa matriz, né, uma submatriz, tá certo? Essa é outra parte bonita também no cálculo matricial, né, que é você fazer a redução da matriz, né, fazer a representação reduzível ou redutível da matriz, né, a representação redutível da matriz. Aí você faz a representação redutível dela e você encontra essa forma aqui, ó, tá? Então, cada termo ali, ó, quadrado, tá vendo? Essa matriz quadrada. Esse termo, esse aqui não é quadrado, né? Mas aqui também posso representar como matriz, tá certo? Então, esse termo, né? O termo do circuito 1, ó, o termo do circuito 1, o PR é próprio, né? O termo do circuito 2, cadê aqui? Isso mesmo, tá? Aí, você tem então, essa representação compacta. Agora, o que você tem, então? Então, você tem agora as matrizes por circuito 1 e as matrizes por circuito
circuito 2, tá? Você consegue agora já representar com uma forma mais compacta. Mais compacta. Perfeito, pessoal? Tá certo. Muito bem, então é isso. Falou, pessoal. Tchau para vocês. Até mais, então.